povo de Deus, povo bom, povo batalhador. Chegando aqui hoje, nessa terça-feira abençoada, desejar a você um ótimo dia, um ótimo começo de semana, para que você hoje possa cada vez mais se aproximar de Deus, que a gente possa, através das nossas orações, das nossas penitências, da nossa prática da misericórdia, assim nos aproximarmos mais de nosso Senhor Jesus Cristo. E o evangelho de hoje, nesse dia 5, é o evangelho de Mateus, capítulo 14, versos de 22 a 36. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali, sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhe disse: "Coragem, sou eu, não tenhas medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem ao menos tocar a barra de sua veste. E todos os que tocaram ficaram curados. É palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então vejam, meus irmãos e minhas irmãs, nós aqui vemos que Jesus mandou os discípulos na frente e andando enquanto ele estava em oração. Ele despediu as multidões, abençoou, deu a bênção final depois das refeições, pediu que todos fossem para casa e Jesus ficou rezando. Jesus, Filho de Deus, mas para nós é um grande exemplo. O Filho de Deus ficou rezando a sós durante boa parte da tarde e durante uma boa parte da noite, né? E os discípulos estavam na barca. E na barca que os discípulos estavam, começou uma grande tempestade. Ondas altas, ventos fortes. E eles ficaram apavorados, de acordo com o Evangelho. E quem é essa barca, meus irmãos? É o mundo que vivemos. Quantas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, na barca da nossa vida, vêm as tempestades, os ventos fortes, e nós também ficamos apavorados. Quantas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, nós gritamos pelo socorro de Jesus. Quando pensamos que a barca já vai afundar, que é o fim de tudo, Jesus aparece e nos socorre. Isso é um grande exemplo para nós. Muitas vezes, nós também duvidamos, assim como Pedro. Pedro viu Jesus, se assustou, pensou que era um fantasma, mas depois o reconheceu e disse: "Senhor,
se és tu, manda que vá ao teu encontro, andando sobre as águas. E Jesus disse, vem, porque Jesus atende os nossos pedidos, se eles forem feitos com fé e com coração contrito. Mas Pedro começou a andar nas águas, ao encontro de Jesus, e quando os ventos sopraram forte, quando as ondas começaram a ficar mais agitadas, Pedro também duvidou. Vejam se não é igual a nós, meu irmão. Se não é igualzinho. Quando nós estamos andando sobre a água, ao encontro de Jesus, andando na fé, que as coisas começam a ficar mais agitadas, nós também duvidamos e começamos a afundar no mar da vida. E Jesus vem, nos resgata pela mão e diz, homem ou mulher de pouca fé, e nos leva de volta à segurança da barca. Quantos testemunhos, quantas histórias ouvimos todos os dias das pessoas que Jesus estendeu a mão e resgatou da lama do pecado, da morte, da falta de fé. Muitas vezes nós estávamos afundando e Jesus nos puxa pela mão. É preciso, meus irmãos e minhas irmãs, que nós continuemos perseverantes na fé e sabendo que Jesus sempre está conosco. Jesus, depois que salvou os discípulos, que acalmou os ventos e as águas, Jesus não parou por aí, porque Jesus não para. Jesus está todos os dias, todas as horas conosco. Jesus já chegou aqui, já desembarcou aqui, né? E disse o quê? O Evangelho diz para nós. Trouxeram para ele vários doentes e outras pessoas e todos foram curados. Porque Jesus continua na barca da nossa vida. Se a sua barca está agitada, se a sua barca está navegando em mar revolto, devemos também fortificar nossa fé. Quando achamos que nossa barca vai afundar, quando já não vemos terra no horizonte, quando já nos damos por vencidos, Jesus aparece e nos estende a mão. Mas para isso é preciso que a gente deixe as portas abertas do nosso coração e da nossa fé, para que Ele possa entrar. Meus irmãos e minhas irmãs, dizer a você, com nossos erros, nossos fracassos, nossos percalços, as nossas noites escuras, as nossas pedras do caminho, temos sempre que estar com a mão estendida para o nosso Senhor Jesus Cristo. Não estou dizendo aqui que a vida é fácil para ninguém, mas o que eu estou dizendo é que a vida é boa, que a vida, quando nós nos entregamos de corpo e alma, nos entregamos verdadeiramente a Jesus, ela se torna mais fácil de nós levarmos no dia a dia. É preciso, meus irmãos e minhas irmãs, que a gente tenha cuidado, para que, na hora que a barca estiver balançando, nas madrugadas escuras da vida, a gente não tenha a quem estender a mão. Compartilhe esse vídeo com sua família, deixe seu joinha, inscreva-se no canal, pedir a você que sempre se mantenha em oração e dizer a você que Deus sempre te abençoe.